Bom, vamos falar de Porto Alegre. A Câmara dos Vereadores aqui da capital aprovou o polêmico projeto de reestruturação do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. A votação aconteceu depois que o Tribunal de Justiça suspendeu aquela liminar que impedia a votação dessa proposta. A reportagem é da Gabriela Dias. O conselho, que era deliberativo, passou a ser consultivo. O projeto de autoria do prefeito Sebastião Melo foi aprovado pela Câmara de Porto Alegre por 23 votos a 12. Agora serão 9 representantes de entidades da sociedade civil e 9 indicados pelo Executivo. O que acontecia com o conselho deliberativo é que para comprar 200 metros de cano, por exemplo, precisava de um parecer de um conselheiro. Às vezes o conselheiro não conseguia, demorava uma semana, 15 dias. Precisa ser mais objetivo e mais rápido na entrega do serviço, para entregar com melhor qualidade. O projeto de ontem falava sobre isto, não falava nada sobre parcerização ou privatização, o nome que se quer. A única emenda aprovada de autoria do vereador Márcio Binzeli, do PDT, inclui a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis como membros do Conselho. A mudança no DEMAI já havia entrado na pauta para votação no mês passado, mas teve o trâmite suspenso por uma liminar judicial. A determinação foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, que acatou um recurso do Legislativo. Também serão criadas 3 novas diretorias: proteção contra cheias e macrodrenagem, regulação e governança corporativa e novos negócios. O Conselho será acionado periodicamente. A prevenção de enchentes é do governo federal, é verdade. É do governo estadual, a coordenação, é verdade. Mas a prefeitura não pode ficar esperando. Tanto é que nós estamos levantando os diques do Sarandi, por exemplo, para prevenir, para tirar o medo da população, porque cada chuvarada que dá, as pessoas ficam com medo. O departamento passará a ter um diretor-presidente e um diretor executivo, deixando de existir o cargo de diretor-geral. O vereador Jonas Reis faz parte da oposição. O problema do DEMAI hoje é falta de servidores. Tem 2.596 cargos vagos. Essa era a nossa briga ontem. E eles queriam criar mais CCs. Indicados políticos não vão abrir encanamento, abrir buraco na rua. Quando ele coloca como diretor do DEMAI um cidadão que é procurador, que entende da questão jurídica e não entende da questão de engenharia, ele está dando um sinal que ele quer transformar o DEMAI num balcão de negócios. Então, na verdade, o governo não procura a solução para o saneamento, ele procura um jeito de vender fácil o DEMAI. O projeto cria ainda 10 cargos em comissão e extingue 7 funções gratificadas. O impacto financeiro será de mais de R$ 1 milhão em 2025. Bom, já estou aqui ao lado da nossa queridíssima colega, jornalista brilhante, Bruna Subtits, que também é especialista em desenvolvimento urbano. E quando a gente precisa de uma palavra gabaritada, a gente recorre à Bruna, que já faz um sucesso danado na Band News FM todas as manhãs. Bruna, prazer tê-la aqui. Me diga uma coisa, o que foi aprovado ontem, né? Foi à noite já, né? Foi ontem à noite, ontem perto à noite, das 9. Perto das 21 horas. Não é o projeto que transforma o DEMAI em uma PPP, uma parceria público-privada. É a reestruturação do departamento. Exato. Mota, boa tarde. Boa tarde, Rio Grande. Sim, essa proposta aprovada ontem cria diretorias, muda o nome do cargo de diretor-geral para diretor-presidente e também... Ficam 2 diretores, né? Isso. Isso ainda vai ser definido, né? A gente tem o cargo de diretor adjunto também, mas sim, fica um diretor-presidente e um diretor executivo. Vão ter essas 2 funções e muda o conselho deliberativo do DEMAI, que passa a ser consultivo. Este conselho, ele era responsável por receber demandas e aprová-las ou não, algumas específicas. O governo não deixava de executar as suas políticas públicas dentro do órgão por conta do conselho, mas precisava sim passar alguns projetos ou algumas demandas para apreciação. Com isso, esse conselho ele será consultado em algumas situações, mas não terá mais esse poder de decisão. É o que mudou. No entanto, ontem os debates na Câmara, especialmente as falas da oposição, elas ficaram muito centradas em argumentar que esse é um passo que o governo quer dar no caminho da privatização. O governo, por sua vez, e aí a gente viu a fala do vereador Idenir Sequim, que é o líder do governo na Câmara, diz que não é uma privatização e sim uma concessão.
A diferença entre um e outro é que a privatização passa tudo para a iniciativa privada sem volta. Na concessão, se entrega o serviço para a iniciativa privada prestar, mas depois de um período determinado, isso volta para as mãos do governo. É a PPP que eu falei. É a PPP, a parceria público-privada. É isso que o governo pretende fazer com o DEMAI, e esse assunto ele vem desde a gestão Marquesan. Lá atrás se começou a estudar. Quando se extinguiu o DEP, inclusive. Isso, extinguiu o DEP, foi incorporado pelo DEMAI, porque o DEP ele tratava especificamente do esgoto pluvial, que é a drenagem urbana. Essa função passou para dentro do DEMAI, dentro de uma secretaria do departamento, e a alegação até, e se falou no passado, de recriar o DEP, né? De que estar dentro do DEMAI não estava sendo suficiente para os investimentos em drenagem que a cidade precisa. Já o prefeito Sebastião Mello, ele fala que ao conceder para a iniciativa privada, ele quer que também vá a drenagem urbana, que a iniciativa privada exerça esse serviço de drenagem, algo que seria quase inédito. Não tem modelo de grandes cidades em que a drenagem urbana é executada pela iniciativa privada. Isso acaba sempre ficando na mão da prefeitura. Eu morei numa cidade, inclusive, não te interrompendo, mas já te interrompendo, eu morei em Cuiabá, onde existe hoje a Águas Cuiabá, que toma conta desse setor que é fundamental para a população. Exato. Né? Essa é a grande reclamação também, né? Isso. A gente está agora pensando muito na questão das cheias, porque tivemos uma enchente histórica em 2024, já havíamos enfrentado em 2023 algo parecido, mas não na mesma proporção. Porém, a questão da água ela é um problema em Porto Alegre todos os anos, especialmente no verão, em que comunidades mais afastadas e em áreas mais altas, como Morro da Cruz e Lomba do Pinheiro, e outras tantas, enfrentam a falta de água, mesmo quando o abastecimento está normalizado. Por quê? Porque não tem estrutura que leve a água até essas regiões mais altas. É verdade. Essa é uma das principais questões apontadas tanto pelo governo quanto pela oposição. O governo usa como argumento para dizer que quer, então, conceder a iniciativa privada para que isso seja atendido, ao mesmo tempo que a oposição acusa que essa é uma desculpa, que o governo poderia executar esse serviço. A concessão do DEMAI para a iniciativa privada, por meio dessa PPP, deve ser encaminhada este ano. Ela já vem, como eu disse... Não tem data ainda? Não tem data. Questionamos isso ontem ao diretor-presidente, Bruno Vanuzzi, que acompanhou toda a sessão plenária. Ele disse que não tem data. É uma expectativa de que o BNDES, que está fazendo os estudos técnicos, devolva estes estudos para a Prefeitura ainda no mês de fevereiro e que eles possam, a partir disso, realizar consulta pública, audiências, tem um trâmite legal a acontecer. Também tem, e aí é uma questão política, o prefeito Sebastião Mello fala ainda de dividir essa decisão com a Câmara, de levar para a Câmara de Vereadores o pedido de autorização para a concessão do DEMAI. Mas há um entendimento jurídico dentro da Prefeitura, inclusive, de que não precisa dessa autorização. E aí qual é o receio, especialmente de quem dentro da Prefeitura quer realizar a PPP? É que a Câmara dificulte essa concessão. A gente vê... Mas a oposição tem número suficiente para barrar essa concessão? Para barrar, não. Mas para talvez balançar, como aconteceu agora que a gente viu com um projeto de lei que era mais simples, que era de mudar a estrutura administrativa do DEMAI. Eles conseguiram mobilizar tanto discurso em tribuna, então todos os espaços possíveis ontem eles foram ocupados, por isso a sessão se estendeu das 14h até quase 21h, mas também para questionar na justiça. Isso também é um receio que o governo tem. E mesmo que a oposição, formada ali por 3 partidos, que é o PT, o PCdoB e o PSOL, eles não tenham número suficiente para barrar, talvez algum vereador da base possa se sentir balançado. Por quê? Porque a concessão do DEMAI é algo grande. Se fala em 30, 35 anos. Imagino que tenha alguns vereadores que, mesmo pertencendo à base do governo, eles possam ter receio de associar seu nome a uma concessão de tão longo prazo. Porque caso ela tenha um resultado que não seja positivo, isso pode ser uma marca negativa para quem colocou o seu nome aí nela. Bom, deixa eu aproveitar a presença da Bruna Subtits. Me dá as imagens.